Segunda aula vai ser sobre teorema de Gauss e fluxo de campo. Então, consideremos uma superfície S e um campo vetorial dado nessa superfície. Então, esse campo vetorial é definido pelo menos em cada ponto da superfície S. Então, nós temos essa figura aqui. Então, a ponto P, nós temos vetor do campo e temos normal à superfície. E nesse caso, a gente vai usar normalizada. Quer dizer, normal N perpendicular tem comprimento igual a 1. Pegamos esse normal e anotamos o vetor da pequena área na superfície, por exemplo, em torno desse ponto P. É normal multiplicado na área em torno desse ponto. Então, tem na verdade dois normais, um para cima e uma para baixo. Certo? A gente deve escolher um desses normais. E continuar. A cada ponto, normal deve ser de mesmo sentido escolhido. Quer dizer, normal deve ser contínua, função contínua do ponto na superfície. Certo? Então, é por isso que a gente considera uma função do ponto na superfície. O fluxo de campo F, então, vai ser um integral de produto escalar do campo com essa área vetorial, quer dizer, normal na pequena área, certo? No elemento da área. Isso também pode ser escrito assim, o campo vetorial, produto escalar com normal à superfície, e integral sobre a superfície. Então, integral sobre a superfície que a gente considerou antes era quando isso era ausente, aqui tinha 1, certo? Então, a gente generaliza integrais sobre a superfície para uma função aqui. Então, essa função, nesse caso, é produto de um campo vetorial, produto escalar, com normal à superfície. Isso também pode ser escrito dessa forma. Se introduzir ângulo entre normal e o campo, ângulo θ, nós temos esse produto como o módulo do campo F e cosseno do θ, e o módulo normal é 1. Certo? Então, como que calcular esse vetor normal à superfície? A gente calculou pequena área, né? Elemento da área. Esse elemento da área, quer dizer, vetorizado. Então, a gente lembra como que a gente calcula o elemento da área? Era produto vetorial de dois vetores tangenciais à superfície. Nossa superfície pode ser dada com função de dois parâmetros, u e v. Então, se esses dois parâmetros são dados, nós temos pequena área nessa forma. Então, se abrir esse módulo, a gente vai ter um vetor ortogonal à superfície, certo? Mas não normalizado. N capital ortogonal, esse aqui, certo? Então, tem na verdade dois vetores. Se trocar a ordem, vai ser outro vetor. Então, a gente deve escolher uma ordem para dois parâmetros uma vez. Depois escrever normal a cada ponto nessa forma. Certo? Então, vetor normal normalizado vai ser esse dividido por módulo dele. E elemento da área vetorial, normal, elemento da área. E usando essas duas fórmulas, nós combinamos que isso, na verdade, só abre módulo. Certo? Então, aquela fórmula que a gente tinha tem utilidade quando não tem módulo aqui. Na verdade, o elemento da área vetorizado, superfície, que entra aqui nessa integral. Certo? Nessa integral aqui, nós temos esse elemento da área vetorizado. E a maioria dos integrais sobre a superfície que a gente vai considerar vai ser nessa forma. Certo? Então, agora, a gente pode também expandir um campo num referencial. Certo? Três componentes, fx, fy e fz. O vetor da área também pode ser expandido dessa forma, como que qualquer vetor, né? Só a gente precisa calcular esses componentes. Então, para isso, a gente pode escolher, por exemplo, o componente ao longo do vetor k, dsz, certo? Então, como que nós fazemos isso? Ó, nosso elemento da área, esse aqui. Elemento da área vetorial, esse normal, certo? Multiplicado por esse elemento da área.
Agora, concentramos nessa área aqui, certo? E projetamos ela no plano XY. Esse paralelogramo aqui. Então, essa área, pequena área, também é paralelogramo. Então, qualquer dois paralelogramos, cada paralelogramo pertence a um plano. Né? Dois planos se cruzam ao longo de uma linha. Então, o que eu quero dizer? A gente sempre pode orientar a pequena área aqui e aqui, assim que tem um lado A o mesmo, certo? Então, esse lado A é o mesmo que nessa pequena área na superfície e área no plano XY. Também é mesmo, certo? E tem também o lado B desse paralelogramo aqui e B com vírgula aqui. Então, o que nós precisamos fazer para achar componente do vetor da área ao longo desse N com comprimento igual a pequena área aqui, para a projeção dele no plano XY, certo? Ortogonal ao vetor K. Nós precisamos multiplicar N, a área da superfície, pelo cosseno desse ângulo, certo? E nós vamos ter essa área aqui. Por quê? Porque ângulo entre o B e B com vírgula é exatamente ângulo entre os normais desses dois paralelogramos, N e K, certo? Então, para ter B com vírgula, nós precisamos multiplicar B por cosseno do θ. Nós vamos ter essa área aqui. Então, essa área aqui é igual a essa pequena área na superfície multiplicada por cosseno desse ângulo, certo? Isso exatamente vai ser esse aqui. Essa área aqui, a gente anota como dx dy. Lembra que nós temos elemento da área aqui, elemento da área daqui vai ser dx dy. Então, esse é supostamente paralelo a y, mas não aparece assim, mas é supostamente paralelo a x, né? De qualquer jeito, a gente pode virar eixos das coordenadas x e y para ter esses paralelos. Esse vai ser dx e esse dy, por exemplo, certo? Então, essa área é dx dy. Esse é exatamente a componente dessa área aqui projetado no plano XY. O componente do vetor, elemento da área, ao longo do eixo K, que a gente multiplica por cosseno desse ângulo, certo? Então, nós calculamos esse componente. Esses componentes são de jeito similar, a gente pode calcular. Só a gente precisa escolher uma pequena área, assim, agora considerar o plano, por exemplo, x e z, e ver aqui a projeção dessa área no plano x e z, e fazer a mesma coisa, o mesmo cálculo. Então, nós temos vetor elemento da área expandido em referencial, onde aqui são, observa, diferenciais das coordenadas que e uma coordenada falta, aquela qual vetor aqui a gente tem. Então, o vetor i corresponde a x, então x falta aqui, certo? É fácil lembrar essa fórmula. Então, nosso integral sobre superfície, nosso fluxo, pode ser escrito também dessa forma. Observa que aqui já três integrais sobre áreas, no plano x, y, xz e yz, projeções da nossa superfície. E aqui são componentes do campo vetorial. Então, ao contrário, também é válido qualquer integral desse jeito, né? Alguns desses podem ser ausentes, significa que componentes do campo é zero. Também pode ser considerado como a integral de um fluxo de um campo, como esses componentes sobre superfície S, esse integral sobre S. Então, qualquer integral desse jeito sobre uma superfície S é também integral que representa um fluxo de um campo. Certo? Tudo bem? Então, nós definimos o fluxo, integral um pouco mais geral do que a integral de área da superfície. Tem uma função aqui, que é para o produto escalar um campo normal à superfície. E agora nós vamos lembrar uma pergunta na aula passada. Se a superfície é dada como uma função implícita, f, x, y, z igual a zero, não se confunde com campo, né? Campo é vetor. Nós temos elemento da área, na aula passada, calculado desse jeito, certo? Onde o módulo de gradiente do f dividido por derivada do f sobre z parcial, certo?
E agora, a gente pode também escrever ds dessa forma. Lembra que a diferença entre esse elemento da área e o módulo disso exatamente é cosseno. A gente multiplica por cosseno do θ. Então, dx dy dividido por cosseno de θ é ds, elemento da área. Pelo menos quando o cosseno é positivo. Né? Então, e comparação entre essas duas fórmulas nos leva à seguinte conclusão, que na verdade o módulo disso é 1 sobre cosseno do θ. Quer dizer que esse módulo, na verdade, é cosseno do ângulo. Entre o quê? Entre o normal, mas nesse caso, se a superfície dada como f igual a zero, na superfície f sempre é zero. Então, o gradiente claramente deve ser normal, porque na superfície a função não muda. O gradiente é a direção da mudança máxima da função. Né? Então, esse é normal, ortogonal à superfície. Esse é aqui, certo? Esse é normal. Como que achar cosseno? Precisa dividir componente ao longo do z, desse normal aqui, que é isso aqui, por isso. Né? Então, exatamente o inverso disso é cosseno. Certo? Isso responde à pergunta da aula anterior. Tudo bem, vamos ver um exemplo. Vamos ver o exemplo seguinte. Vamos ter uma carga aqui no centro da referencial, carga Q, e uma semi-esfera também com centro no centro da referencial, e raio R. Então, vetor R é o vetor do ponto nessa semi-esfera. Certo? Quer dizer, metade da esfera, metade de cima. Nós vamos calcular o fluxo do campo elétrico dessa carga nessa superfície. Então, a superfície é semi-esfera, não incluindo essa base. Como é que faz isso? O campo elétrico de uma carga, a gente vai considerar campos elétricos no sistema de Gauss, onde não tem coeficiente nenhum. Tem carga sobre R3 multiplicado por vetor do ponto R. Certo? Esse é o campo elétrico de uma carga no sistema de Gauss. Então, vamos usar coordenadas esféricas, porque nós temos uma esfera. A gente já sabe que simetria implica a melhor coordenada que a gente pode escolher. Nas coordenadas esféricas, elemento de área a gente calculou antes, na aula passada. Era r quadrado seno θ de θ de φ, onde r é raio da nossa semi-esfera. Vetor normal, como que é a chave do normal? É esse vetor do ponto dividido por módulo dele, certo? Quer dizer, quando R igual a R, R é o módulo do vetor do ponto no espaço, certo? Então, claramente, esse R que a gente vai substituir aqui para calcular o campo na superfície. Então, o fluxo vai ser o campo na superfície multiplicado por vetor normal multiplicado por elemento da área, certo? Então, muita coisa cancela aqui, principalmente R. Né? E só resta integral sobre ângulos e uma constante Q. Integral sobre ângulos obviamente, é 2π porque é semi-esfera, 4π é a esfera total. Então, esse fluxo é 2π no Q. Então, imagina que se nós concluímos a esfera, semi-esfera de baixo para a esfera completa, o fluxo de baixo também vai ser 2πq, porque não tem nada diferente de cima para baixo. A gente pode virar eixo z para baixo, né, e calcular o fluxo de baixo usando esse integral mesmo, certo? Então, o fluxo total vai ser 4πq para a carga dentro da esfera. Isso a gente vai usar depois. Tá? Tudo bem. O segundo exemplo, nós temos uma superfície de quarto da esfera. Quer dizer, uma esfera, um quarto parte da esfera. Quer dizer, esse metade dessa semi-esfera. Ó. Então, também com raio. Mas com raio igual a 1, e esse R aqui não é raio, mas a área aqui de sombra de nossa superfície no plano x e y. Quer dizer, o domínio de variação de coordenadas x e y. Certo? Calculamos um integral acima. O integral vai ser z quadrado desse. Então, z quadrado, como eu já falei, integral desse jeito sempre pode ser considerado como integral de um fluxo de um campo. A gente pode ter o campo igual a esse aqui. Z quadrado no normal à superfície, certo? Esse vai dar exatamente esse integral. Então, qualquer integral sobre a superfície pode ser considerado como um fluxo, mesmo que não apareça no início. Tudo bem. Como é que calcular a integral? Usamos o elemento da área, coordenada x, y. Coordenada x, y, o elemento da área é esse aqui. Depois, calculamos derivadas, nós temos isso.
E vemos o seguinte, nós temos, se multiplicar por z quadrado aqui, nós temos raio sobre a raiz quadrada, certo? E dividimos por z quadrado e tiramos da raiz quadrada e temos sobre z. Então, a integral é esse aqui. Sobre o domínio D, que na verdade é L, deveria colocar L aqui, não D. Tudo bem, e agora, como é que calcular essa integral? Ó, o nosso z, na verdade, é isso. Então, esse integral duplo. A gente pode calcular de vários jeitos. Um jeito é usar coordenadas polares. Então, ρ é, na verdade, é ρ quadrado aqui. É ρ quadrado, não é ρ. X quadrado mais y quadrado. E nesses coordenadas polares, a integral é simples de calcular, nós temos 3π sobre 4. Ó, por que eu mostrei esse exemplo? Porque a gente poderia usar coordenadas polares, mesmo que pareça que nossa superfície tem simetria esférica, em 4 da esfera. Poderia? Sim. Por quê? Porque aqui z quadrado quebra a simetria esférica, mas tem simetria polar, porque z é uma das coordenadas no sistema coordenadas polares. Então, z, ρ e φ, certo? Ρ quadrado, que é isso aqui, o φ e z, 3 coordenadas polares. Se usar coordenadas polares, nós precisamos da área de coordenadas polares. Então, a gente pode calcular, usando exemplos da área anterior, da aula anterior, dois parâmetros ρ e φ, calcular a área. Ou a gente pode tirar a área daqui, na verdade. Olhando nessa fórmula aqui, o nosso z é isso aqui, certo? Esse é o nosso z. Nós temos z quadrado, então falta um z. Tiramos z quadrado daqui, o resto é elemento da área, certo? Então, a gente pode calcular, mas daí desse integral a gente tem exatamente elemento da área, coordenadas polares. Quer dizer, qualquer superfície, a gente pode calcular a área ou outro integral em coordenadas polares, e isso é elemento da área, certo? Tudo bem. Agora, vamos passar para outro assunto. O assunto é teorema de Gauss. Teorema de Gauss, ela liga o fluxo de um campo vetorial sobre superfície fechada. Por exemplo, essa superfície aqui, ela é fechada. Quer dizer, ela cerca um volume. Nesse caso, parece mais ou menos esfera, certo? Mas não é, porque não é exatamente esfera. Certo? Nós temos que calcular o fluxo do campo sobre essa superfície. E quando é superfície fechada, a gente vai sempre usar normal para fora da superfície. Escolher normal para fora da superfície, certo? Então, o fluxo do campo sobre essa superfície, campo vetorial, como que calcular ele? Usando integral sobre volume. Pode ou não? Pode. Isso que o teorema de Gauss fala. Ela liga integral, o fluxo do campo sobre superfície fechada, como integral sobre volume inserido por superfície, certo? E integral do divergência do campo. Vamos derivar o teorema de Gauss. Consideremos um campo F, superfície S, e pegamos uma pequena parte da superfície. Parte da superfície, assim que essa pequena área, ela é perpendicular ao eixo Z, certo? Então, e tem outra área de baixo na superfície também. Pode ser que não exatamente perpendicular, porque a superfície não é exatamente simétrica, né? Mas a gente pode aproximar essa área aqui, que não é perpendicular, para uma área que é perpendicular, porque as áreas são pequenas e a diferença vai ser pequena aqui, certo? Então, quer dizer, cortamos um pequeno volume dessa forma, nossa superfície, e quebramos esse volume em pequenos cubinhos, aproximadamente cubos, certo? Ó, cada cubo tem duas superfícies, de cima e de baixo. Observa que tem dois cubos que têm a mesma superfície. Nós vamos calcular o seguinte, o fluxo do campo sobre essa superfície, cima e baixo, dessa superfície, dessas duas superfícies, desse pequeno cubo. Normal para fora, então normal aqui para cima e aqui para baixo. Mas nesse cubo,
O normal aqui, nessa superfície, é para cima. A superfície é a mesma. E o campo é o mesmo. Então, o fluxo do campo sobre essa superfície vai cancelar se nós calculamos o fluxo de campo sobre superfícies de cima e de baixo de cada cubo. Certo? Só vai restar integral sobre essa superfície em cima e essa embaixo. Certo? Então, fazendo cortes de nossa superfície, certo? Assim, nós vamos cobrir uma parte, pelo menos, de cima e de baixo, com esses tipos de cubos. E se uma coisa resta, a gente pode fazer cubos também horizontais, né, ao longo do outro eixo. Então, a ideia é calcular o integral daqui e aqui desse cubo. Não é fluxo completo, observa, somente esse e esse. Então, notamos, pegamos um cubo aqui, esse aqui, e duas superfícies de cima e de baixo, como ds2, ds1. Aqui. Normal aqui para cima, normal para baixo. Então, o fluxo do campo sobre essas duas superfícies e esses normais é o seguinte. Primeiro, como superfícies aqui é mais ou menos tem a mesma área, então a gente pode aproximar esse integral. Primeiro, observando que aqui o campo aqui tem coordenada z mais delta z, aqui coordenada z, então a diferença de coordenada z é delta z, certo? Então, primeiro o fluxo sobre esse 2, normal para cima, vamos ver, e componente z do campo, dx dy, certo? Que é o elemento da área. E aqui, normal é para baixo, então é menos fz dx dy, superfície ds1. E agora usamos que essas superfícies mais ou menos de mesma área. Então, a gente pode aproximar esse componente, nesse ponto aqui, z mais delta z, como fz no ponto xy é z, mais derivada do fz sobre z, dz, certo? E por que essas áreas mais ou menos a mesma? Primeiro, o termo fz no ponto xy z cancela com esse termo aqui, esse integral. E resta somente esse integral aqui. Então, porque a área já é pequena, a gente pode aproximar esse integral pegando esse derivado num ponto na superfície, por exemplo, no centro, e multiplicando por área da superfície, certo? E nosso integral, esse aqui, é isso. Então, a gente pode pegar também áreas aos lados desse cubo. Por exemplo, esses dois aqui, que é ortogonal ao eixo y. E fazer o mesmo, a gente vai descobrir que vai ter derivada do fy sobre y, certo? Num pequeno volume. Então, isso aqui, na verdade, é o volume do nosso cubo. E vai ser derivada do fy sobre y no volume do cubo. É a mesma coisa para esses dois planos aqui e aqui. Vai ser derivada do fx sobre x no volume do cubo. Então, quer dizer, o fluxo do nosso campo sobre esse pequeno cubo é divergente do campo em qualquer ponto dentro desse cubo na superfície que a gente aproxima aqui, que é divergente a gente colocou nesse ponto, depois derivada nesse ponto, depois nesse. Esses todos derivadas a gente pode aproximar com um derivado no centro do cubo, porque o cubo é pequeno, certo? Fazendo soma sobre todos os fluxos, todos esses cubos, como eu falei, superfícies comuns vai cancelar, somente vai restar superfícies externas, aqueles que são na superfície nossa. Somando sobre todos os pequenos cubos dentro do volume, nós vamos ter essa fórmula. Integral, o fluxo do campo sobre nossa superfície fechada vai ser igual a integral sobre volume do quê? Do divergente do campo. Isso é teorema de Gauss. Então, aqui tem uma notação muito comum. Nós temos superfície fechada, esse integral com círculo significa que sobre superfície fechada. E a superfície é a fronteira desse volume, quer dizer, a fronteira é essa superfície. Então, para a fronteira, a gente vai ter, às vezes, essa notação, aqui, delta V. Essa é a notação muito comum. Tudo bem? Então, vamos ver aplicações desse teorema. Primeiro, vamos ver o fluxo de campo elétrico de cargas pontuais. Vamos pegar uma carga Q, aqui positivo, por exemplo, e um volume qualquer, onde não tem cargas, né? Não tem nenhuma carga, só tem essa carga aqui. Então,
E vamos calcular o fluxo dessa carga sobre essa superfície. Não importa a superfície. Por quê? A gente pode usar o teorema de Gauss, certo? E calcular somente divergente do campo no volume, dentro do volume inserado por essa superfície. E se a carga está fora, e o campo de carga pontual é esse aqui, ele não é definido quando é igual a zero, quer dizer, no centro de carga, o campo é infinito. Mas qualquer outros pontos é bem definido e pode calcular a divergente desse campo, usando as regras que a gente aprendeu na parte 1, né? Isso, divergente desse campo, na verdade, divergente desse campo, né, é dividido por E3, multiplicado produto escalar de L com gradiente desse campo escalar. Calculando isso, nós temos aqui 3, porque divergente do L é 3, e aqui gradiente disso é menos 3L sobre L5. E a gente vê que isso é zero, quer dizer, divergente de campo de carga pontual, campo elétrico de carga pontual, é sempre zero em qualquer ponto do espaço, a menos no dentro da carga, porque lá é campo não é definido e divergente também não é definido, certo? Então, se a superfície não insere a carga, o fluxo deve ser zero, porque divergente é zero, integral sobre volume é zero. Então, o teorema de Gauss fala que o fluxo de carga sobre qualquer superfície fechada, o campo de carga pontual sobre qualquer superfície fechada, deve ser zero se a carga fica fora da superfície. A gente pode agora aplicar para qualquer carga, sistema de cargas. Mesmo que a carga distribuída, se ela fica fora do volume, o fluxo de campo dessa carga deve ser zero, só somar sobre cargas pontuais, certo? A interpretação desse resultado é muito simples. Observa que as linhas de campo entram na superfície aqui e saem aqui. Então, quando a linha de campo entra aqui, ela tem sentido contrário ao normal. Quer dizer, não exatamente paralelo ao normal, mas já no sentido contrário ao normal. Aqui no sentido normal, certo? Então, aqui o fluxo dessa parte da superfície vai ser negativo e o fluxo nessa parte vai ser positivo. Ambos cancelam uma a outra. Então, vem esse dá o zero. Tudo bem. Vamos ver agora o caso quando a carga está no dentro do volume. Carga pontual dentro do volume. Pode ser que superfície é esfera, mas não necessariamente. Qualquer superfície vai dar. Certo? E nesse caso, como é que a gente vai calcular o fluxo do campo de carga pontual sobre superfície fechada se a carga está no dentro? A gente não pode usar o teorema de Gauss direto, porque a divergente não é definido no dentro da carga. E isso é ponto no dentro do volume. Mas a gente pode fazer o seguinte, a gente pode cortar uma pequena esfera em torno da carga, que ela fica completamente dentro do nosso volume, certo? E considerar duas superfícies, esse, nossa, e esse, fronteira da esfera que a gente cortou. E nosso volume vai ser entre essas duas superfícies, V menos V. Esse V é pequeno volume da nossa esfera, certo? E nesse caso, como sempre, normal é para fora da superfície. Então, aqui normal é para fora da S. E aqui para fora quer dizer, para fora do nosso volume. É aqui, no dentro da nossa esfera. Nosso normal correto, no dentro da esfera. E o fluxo sobre esse, quer dizer, superfície duplo, mais o volume único, né, V menos V, vai ser calculado usando o teorema de Gauss. E simplesmente vai ser o zero, certo? O zero. Então, agora o que a gente vai fazer? Calcular o fluxo sobre essa superfície pequena. Sabendo que o fluxo total é zero, a gente vai usar o fluxo sobre essa superfície grande, qualquer que seja. Porque o fluxo total é zero, certo? Então, primeiro que a gente vai calcular o fluxo sobre essa pequena esfera em torno da nossa carga. A gente já calculou um exemplo antes, certo? Era 2π sobre semi-esfera e outra semi-esfera 2π. Ou a gente pode calcular diretamente usando coordenadas esféricas, certo? Elemento do volume, então, y aqui é raio da nossa pequena esfera. Isso é o elemento do volume, coordenadas esféricas, certo? E para que nós temos esfera, y é constante, certo? E aqui
é nosso, quer dizer, o valor, magnitude do campo. E o campo aqui é sempre no sentido normal. Então, nós calculamos o fluxo sobre essa esfera normal para fora dela, certo? Esse é 4π. Assim como a gente concluiu no exemplo anterior, certo? E agora, usando esse fluxo, nós sabemos que o fluxo total, esse sobre esse superfície aqui, e essa superfície mais normal para dentro, então menos o fluxo que a gente calculou, é zero, certo? Porque a divergente do campo, nosso volume aqui é zero. Nosso volume é V menos esse pequeno volume aqui, onde não tem carga. Então, isso significa que o fluxo sobre nossa superfície deve ser o menos igual a esse fluxo aqui que a gente calculou, 4π, na carga. E se tem mais cargas no volume do que uma carga, nós somamos sobre cargas dentro do volume. Então, isso vai ser teorema sobre fluxo de campo elétrico sobre uma superfície fechada. Se essa superfície insere um volume V, certo? O fluxo é igual a 4π na soma das cargas dentro do volume, no sistema de Gauss. Esse coeficiente 4π aparece no sistema de Gauss. Ou, se carga é distribuída, integral sobre o volume da densidade da carga, certo? E desse resultado, a gente pode derivar uma equação de Maxwell diferencial. Qual a equação é? Vamos ver. Teorema de Gauss fala que esse fluxo é igual ao integral sobre divergente do campo elétrico. E nesse caso, nós temos carga distribuída, quer dizer, não tem cargas pontuais, e divergente definido no todo o volume. Então, essa é a suposição aqui. Mas a gente sabe que esse fluxo também é esse integral, certo? 4π na densidade da carga integral sobre o volume. Então, daqui concluímos, isso é válido para qualquer volume, né? Concluímos aqui que divergente do campo é igual a 4π na densidade da carga. Isso é uma equação de Maxwell que a gente concluiu desse teorema de Gauss e esse resultado aqui. Tudo bem, mas vamos voltar à carga pontual e ver qual seria a divergente dessa carga pontual em todo o espaço, incluindo dentro da carga. Nós sabemos que densidade da carga é definida assim, que se temos uma carga no volume Q, integral sobre o volume de densidade da carga dá Q. Sabemos também que divergente de carga pontual é zero quando R é igual a zero, quando é fora da carga, certo? Então, divergente somente a gente não calculou dentro da carga. Então, vamos escrever e definir uma função que não é função normal, porque ela é zero quando R não é igual a zero, e não é zero quando R é igual a zero, certo? E essa função delta, que a gente introduziu, multiplica por 4π e Q. Então, Q é nossa carga, 4π é coeficiente que aparece no sistema de Gauss. Então, com essa divergente, nós precisamos que função que integral do divergente sobre todo o volume dá 4π na carga, certo? Como no teorema anterior, certo? 4π na carga total dentro do volume, que é Q, certo? Então, a integral sobre essa função sobre todo o volume deve ser 1. Então, essa função não pode ter valor finito quando R é igual a zero, pode ser somente infinito. Se tivesse valor finito, essa integral deveria ser zero, porque é um valor, não um ponto finito, e o resto zero, não muda o valor da integral, que deveria ser zero, certo? Então, essa função se chama função do Dirac. Então, divergente do campo pontual é a função generalizada. No sistema de Gauss, esse divergente é 4π na carga, quer dizer, o valor da carga na função do Dirac. Então, isso agora, definido assim, tá? Essa divergente existe agora em todo o espaço. A gente pode usar o teorema de Gauss para calcular o fluxo sobre superfície fechada do campo de carga pontual, usando esse divergente, certo? E obter o resultado anterior. Então, na física, a gente tem várias funções generalizadas. Uma dessas é essa aqui, função do Dirac, introduzida pelo Dirac no início do século XX. Tudo bem. Agora, vamos calcular mais um exemplo. Vamos calcular usando o teorema de fluxo de campo elétrico,
igual 4π na carga no dentro do volume inserado por superfície fechada. Vamos usar esse teorema para calcular a carga no dentro da semi-esfera fechada, quer dizer, considerando esse base também como superfície. Então, a nossa superfície semi-esfera é essa base aqui. E o campo de carga elétrica é esse dado aqui. Esse campo aqui. Certo? O objetivo é achar a carga no dentro desse semi-esfera. E nós temos 4π na carga igual fluxo de campo sobre essa superfície fechada. E tem duas superfícies. Esse é o semi-esfera, esse 2 é esse aqui é a base. Temos o fluxo e um e o outro. Então, para a semi-esfera usamos, primeiro, obtemos ela nas coordenadas descartianas. Essa esfera com raio R, certo? Então, z igual a r quadrado menos x quadrado menos y quadrado raiz quadrada. Em coordenadas descartianas, elemento da área vetorial é isso aqui. Então, observa que aqui a gente escolheu primeiro x depois y, né? E não é o contrário. Por quê? Porque o normal deve ser para fora. E a gente deve observar se esse produto vetorial dá normal para fora ou não, no sentido para fora ou para dentro. Então, como que esse produto nós geramos x e no sentido do y, então, por a regra de Secarolha, normal vai ser no sentido do z. Então, para fora da superfície. Então, a gente usa de x e depois de y. Calculamos nosso elemento da área, calculamos o produto vetorial aqui, isso é o resultado. Agora, observa que a gente não precisa não módulo, mas a gente pode usar elemento da área mesmo. Porque a gente pode calcular o módulo depois normal, né? Normalizado. Mas para que fazer isso? A gente pode usar elemento da área vetorial já. Só multiplicar isso por nosso campo elétrico e integrar sobre a superfície dessa semi-esfera. E se multiplicar, a gente observa que vai dar 3 vezes x na y, certo? Esse produto. E nós integramos no plano xy nesse domínio, que é interior do círculo raio R, D1. Certo? Na verdade, esse D1, na verdade, nosso esse 2, né? Nossa outra parte da superfície. E a gente pode calcular em coordenadas polares, né? E observar que esse integral é zero. Por que esse integral é zero? Observa que dx de y sempre pode ser positivo, né? A gente escolher esses incrementos positivos. Aqui, se trocar o x no menos x, troca sinal aqui desse produto, né? Então, qualquer valor, se escolhe pequena área aqui de x de y, tem pequena área aqui de x de y, né, também, mas o nosso produto tem valor positivo aqui e negativo aqui, ambos cancelam um outro, então a integral deve ser zero, óbvio, geometricamente. Portanto, por outra parte da superfície, nossa base, esse 2, nós temos cálculo muito mais simples. Primeiro, esse é o plano, né? Então, o elemento da área de x de y. Normal é para baixo, então normal é menos k. Então, o nosso elemento da área vetorial é esse aqui. Multiplicamos por e nós temos, de novo, xy, de x de y. Esse integral é claramente também é zero. Então, o fluxo total é zero, mesmo que o campo não é zero dentro da semi-esfera. Como é que interpretar isso? Observa o seguinte, se nós completamos também nossa superfície semi-esfera com outra semi-esfera de baixo, vai ter também o zero integral. Por a mesma razão, o que vai mudar? Somente vai mudar, aqui vai mudar o normal, certo? Vai mudar uma coisa aqui, mas a integral vai ser parecido, vai ser zero. Esse campo é campo potencial. Nós temos um potencial φ, de gradiente desse φ é nosso campo. Φ é esse aqui. E observa que esse potencial muda sinal se trocar x na menos x, y na menos y, etc. Né? Então, esse potencial oscila, certo? Quer dizer, aqui num ponto onde x é positivo, ou se trocarmos o sinal do x, ele vai ser negativo. Quanto ao potencial de uma carga pontual, ele sempre é positivo ou negativo, né? E se nós colocamos cargas pontuais positivas, o potencial é soma, vai ser positivo, né? Então, esse resultado pode ser interpretado que no dentro tem carga, talvez, mas tem carga positiva e negativa, a carga total é zero. Então, aqui termina nossa aula 2, certo? A gente pode já resolver lista 2, onde tem integral sobre superfície e teorema de Gauss. A próxima aula
vai ser talvez sobre teorema de Stokes. Então, a gente vai voltar à integral sobre linha em 3D, integral